Combinar matar ministro. Atacar a instituição todo dia. Você quer o quê? Existe um princípio, as coisas se autodefendem, isso é do mundo, contempt of court. Né? Claro. A quem eu vou recorrer, Alexandre de Moraes, diz o Silas. Sim, o Silas disse, agora eu vou recorrer a quem? Que me mandaram para o Supremo. Ele falou isso no vídeo, agora eu recorro a quem? É impressionante. Doutor, eu queria lhe ouvir sobre o pedido, o decreto de prisão de mais 10 condenados depois da tentativa ou da fuga do Silvinei. No despacho do ministro Alexandre de Moraes, ele cita que identificou um modus operandi como a fuga e por isso decretou as 10 prisões. A extrema-direita já está dizendo nas bolhas aí que as pessoas estão sendo presas por conta da fuga de um outro e não pelo que elas fizeram. O problema é se há um comportamento coletivo ou não. Né? Por exemplo, nazistas que fugiram da Alemanha. Havia um método, né, o chamado Odessa método. Né? Uhum. O método para eles saírem dali e fugirem. Né? Então isso obviamente leva você a ter que condenar o método, a ter que ir atrás, detectar, decretar mesmo prisão preventiva. Eu não sei se nesse caso há. Se não houver indício concreto de um método coletivo de fuga, eu acho que é equivocada a prisão. Porque esse assunto é um assunto para ver individualmente. Eu acho que não adianta a Polícia Federal querer se escorar nesse tipo de medida mais grave por falhar, né? Quer dizer, a polícia tem que acompanhar esse pessoal, né? E esse agente saiu pela fronteira do Brasil, quer dizer, passou pelo Estado, né? Então eu acho assim, teria que ver, eu teria que analisar. Sinceramente, hoje eu não pude parar para ler, eu vou parar para ler dele, vou ver a fundamentação. Mas o critério que eu adotaria seria esse, né? Se há um coletivo, ou como ele fala, ministro, pelo que você falou, estou me faltando o que você falou, se há a verificação de um determinado método uniforme de fuga que dá um indício grave de que há uma forma coletiva de tentar evadir esse pessoal do Brasil, ele está certo. Aliás, não foi, convenhamos, nenhuma medida tão intensa. Ele está preso, as pessoas estão com prisão domiciliar, com tornozeleira, que é um método cautelar menos grave do que a prisão. Né? Agora, eu precisaria conhecer mais o... Até porque nos pedidos de prisão, uma das pessoas não foi encontrada. Trata-se do presidente do Instituto Voto Legal, que foi o instituto que fez o relatório para dizer que as urnas não eram confiáveis, e a polícia ligou para o sujeito disse que se mudou e que não vai informar qual o novo endereço, e aí a PF, então, decretou ele como foragido. Mas o sujeito está certo, ele não é obrigado a declarar onde ele está, é papel do Estado prender as pessoas não têm o dever de se entregar. Nós precisamos parar com isso. Isso é um direito humano fundamental, bem básico, bem elementar. A pessoa não é punida por ter fugido, ela é punida pelo crime que ela cometeu, mas não por ter fugido. Né? As pessoas não devem ser punidas por fugir. As pessoas não têm obrigação de se entregar ao Estado. É papel do Estado prender. Né? A PF, desculpe, a gente tem que falar que ela teve muito mais acerto nesse assunto que erros, mas uma estrutura de seres humanos tem equívocos também, como qualquer organização humana tem seus equívocos, seus erros. No caso, ramagem, né, Serrano? Deixa eu escapar, não é adequado, mas acontece também. Agora, o problema é que parece que o ministro viu, eu precisaria ler isso, eu não li ainda, mas parece que ele viu um certo método coletivo. Eu estou me lembrando aqui, por exemplo, teve denúncias ou gente que foi presa porque ajudou gente a fugir. Então, pode ser que haja uma suspeita aí fundada de ter uma rede para facilitar a fuga. Então, por isso que não dá para criticar, falar que é errada a decisão, eu precisaria ler. Né? Eu sei que ela não foi moderada, em princípio, porque não mandou prender ninguém aí. O pessoal está com tornozeleira eletrônica, está sendo acompanhado mais de perto pelo Estado. Mas precisaria ver, porque se há uma articulação coletiva favorecendo fuga, uma organização de fuga, como foi a organização Odessa, no caso dos nazistas, aí sim você tem que tomar medida e prender todo mundo. Inclusive tem que investigar quem é que está ajudando, porque ajudar... Pois aí tem algumas especulações, como por exemplo... mas ajudar alguém a fugir Sim. Eu posso fugir, mas ajudar alguém a fugir eu não posso. Então, isso tem que olhar.
Né? Claro, e é nesse aspecto que há algumas especulações, porque, primeiramente, numa entrevista para o portal Metrópolis, o Eduardo Bolsonaro admitiu que ele achava válido, ok, que todos os condenados fugissem. Isso ele falou na entrevista. E o Silvinei estava indo para El Salvador. A questão de 30 dias, o Eduardo Bolsonaro, depois de dizer que era favorável à fuga dos condenados, foi a El Salvador, junto com Nicolas Ferreira e uma outra comitiva, conversar lá com o Bukele e com todo mundo. Então, há especulação de que Eduardo estivesse organizando o destino do Silvinei e de outros também. Mas, volto a dizer, são especulações, né, doutor? Especulação não pode fundamentar a decisão, mas não por isso. Eu não entendi no passado o que não decretaram a prisão do Eduardo Bolsonaro, quando ele atacou o país, coagiu o ministro Supremo. Diz que tem ministro sancionado até hoje, né, com perder passaporte, sei lá o que, tiraram a lei magnífica aí do ministro Alexandre. Mas ele ficou sancionado enquanto correu o processo. Né? Quer dizer, que é uma coação mesmo. Né? E o Eduardo falou vi vários vídeos dele afirmando que isso tinha sido feito por obra dele. E o Trump declara lá que, inclusive, estabeleceu sanções econômicas ao Brasil por conta do aprisionamento, do fato do ex-presidente Bolsonaro ser processado. Quer dizer, ele quer que haja um cidadão brasileiro que não possa ser processado. Todos nós podemos, né? Isso faz parte da vida, da convivência, é um ônus de cidadania, né? Ele não quer os ônus, só quer os direitos, né? É privilégios mesmo, né? Quer ser a aristocracia, o príncipe, o primeiro cidadão. Então é evidente que, então tudo isso, eu não entendi porque que não decretaram a prisão dele naquela época, sabe? Agora, fofoca, cogitação, isso não deve fundamentar nunca uma decisão judicial, óbvio. Com certeza. Bom, eu vou passar para o Zambada ler os superchats antes de a gente se despedir do doutor Pedro Serrano. Só antes eu quero ler aqui para o doutor as pequenas aspas que tem no G1 sobre as 10 prisões. Diz assim: na avaliação do ministro do STF, há fundado receio de novas tentativas de fuga. Aí abre aspas para o ministro Moraes: o modus operandi da organização criminosa condenada pelo STF indica a possibilidade de planejamento e execução de fugas para fora do território nacional, fecha as aspas do ministro Moraes. Foi isso que ele colocou. É a base dele para afirmar isso. A declaração é adequada, quer dizer, isso fundamenta mesmo adotar a medida que ele adotou. Agora, precisaria ver a base fática, se, o que ele tem, isso eu nem sei se dá para ter acesso, porque é uma investigação que, grosso modo, deve ser sigilosa. Né? Então, precisaria ver se essa afirmação dele tem fundamentação fática ou não. Isso não tem como saber a priori, mas existindo fundamentação fática, é uma fundamentação adequada para tomar a medida que tomou, sim. Porque se há uma organização criminosa que cria um método de fuga e ainda dá sustentação a quem quer fugir, gente ajudando, etc., isso é motivo para fazer isso, sim. Muito bem. Pedro? Deixa eu pegar aqui, o Gilberto Cruvinal pergunta: doutor Serrano, a tornozeleira parou às 3 da manhã, a polícia judiciária só foi no apartamento às 20 horas e a PF só às 23. Cabe investigar as polícias? Eu acho que tem que... Que é alguma coisa estranha, né? É estranho, né? É estranho. É o normal. Eu acho que você tem razão. A corregedoria, aliás, provavelmente já há isso, viu? É que a gente não fica sabendo, porque correta, eu sempre insisto nisso, é que a gente tem verdade ficar sabendo as coisas, a gente quer saber, é óbvio, todo mundo é curioso. Mas assim, o Estado, quando investiga, tem que fazer de forma sigilosa, até para proteger a investigação, porque o cara que está sendo investigado se protege quando fica sabendo das coisas. Né? E também para preservar a imagem das pessoas. Ele satisfaz duas coisas num tiro só. Né? O direito fundamental da pessoa que é investigada e o interesse do Estado em investigar com eficiência. Então, já deve haver alguma investigação na corregedoria em relação a isso, porque realmente o cara para, eu não sabia, disparou às 3 da manhã a tornozeleira do carro. Parou, tá no despacho. O cara... tá muito estranho, assim. Atrás, pelo amor de Deus. Isso tem coisa bem errada. Né? Isso tem cheiro ruim, isso aí com certeza estão investigando aí. Sim. E pararam ele só no Paraguai, então, assim, quase que ele fugiu. Foi por um tris. Do Paraguai. É maravilhoso, né? Eu levei meu neto agora. Não faz semana. Eu levei ele para Foz do Iguaçu. Estou levando, aproveitando essa faixa etária dele, que ainda não arrumou namorados, ele esquece o avô, né? Então estou aproveitando. Arrumou mulher, esquece o avô. Acabou. Então eu levo ele viajar assim, muito para o Brasil, que eu acho que tem lugares legais. E resolvi levar ele para Foz do Iguaçu. Né?
Legal. E eu estava indo do Paraguai lá um dia, aquela fronteira, o que é aquilo, Pedro? Cara, tem assim, um monte de motoqueiro, eu achei aquilo estranho, né? Um monte de motoqueiro passando assim. Aí eu perguntei pro jeito que estava servindo de guia pra gente, o que é esse monte de motocicleta? Eles vão levar um contrabando. A luz do sol.